Vamos ao texto? A gente está hoje em Daniel, irmãos. Livro do profeta Daniel. Um texto absolutamente conhecido. Se você quiser deixá-lo aberto, a gente vai passear hoje pelo capítulo 3 praticamente inteiro. E hoje, irmãos, nós fechamos o percurso sobre a reforma protestante. Esse mês inteiro, então, nós nos lançamos na tarefa de relembrar os 5 solas: somente a fé, somente Jesus, só a graça e só a Escritura. E hoje nós vamos ao último. Todos esses solas, irmãos, todos esses somentes, são marcadores da nossa fé. São questões bastante básicas e fundamentais para todos nós. E na vivência da igreja, irmãos, ao longo desses 2000 anos, algumas questões que são transversais no cristianismo, elas se impõem até hoje a nós e se impõem até hoje como uma dificuldade, como um desafio para a gente. O que eu quero dizer? Uma das virtudes essenciais da nossa fé é a mansidão, que às vezes se desdobra com obediência, cordialidade. Nosso Senhor disse: bem-aventurados os pacificadores. Então, o que eu quero dizer é, a gente é o povo da paz, irmãos. Nós somos o povo que obedece. Contudo, e a realidade sempre é mais complexa do que isso, né? Será que existe espaço para rebeldia no nosso meio? É possível haver uma resistência, uma rebelião que é santa? No mundo em que os corações são sempre disputados e o seu coração está sendo o tempo todo disputado, fugir dessa questão é impossível. Então, hoje vai ser uma noite de conclusão, é um dia festivo para nós. Deus separou essa noite para a gente tratar, então, desse último assunto. E todas essas questões, elas estão intimamente ligadas. A gente vai voltar alguns 1000 anos para a Babilônia, irmãos. A gente está num momento em que, diante de nós, há um rei absolutamente deslocado. Ele está fora de si, absolutamente furioso. A gente está envolto em música, gritos e fogo. Lá a gente vai estar diante de um poder que é imperioso. E essa é a nossa história, é a sua história, a história diária da sua vida. Daniel, capítulo 3, a gente vai ler a partir do 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado por essa igreja. E obrigado, como foi dito hoje aqui, pela liberdade que nós temos de nos ajuntar ao redor do teu nome, louvar o Senhor e receber do Senhor alimento para as nossas almas, Pai. É o que a gente te pede nesse momento, Senhor. Por favor, Pai, tem misericórdia de nós, alimenta o teu povo, Senhor, porque esse é um povo comprado com o teu sacrifício, custou caro demais, Pai. Então, por favor, toma conta dele hoje, me ajuda, Senhor, a mostrar o Senhor e que o Senhor seja sempre vivo para nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O rei, irmãos, está tomado de uma fúria que é incontida. A ordem é clara: ou vocês se ajoelham, ou vocês serão literalmente queimados vivos. E aí a gente gosta de pensar que esse mundo antigo era bárbaro, né? E a gente vive hoje no mundo das luzes, né? Na era das luzes. Contudo, a operação hoje se dá igualmente, tal como sempre foi. Essa história aqui, ela começa com uma estátua. No versículo 1, a gente tem uma imagem de ouro que tem 27 metros de altura. Isso aproximadamente dá um prédio de 10 andares. Para você ter uma noção comparativa, essa imagem, essa estátua, ela tem quase o exato tamanho do Cristo Redentor. Para você ter uma noção também, nossa igreja é menor. Se você pegar o nível da rua até o teto, essa imagem é maior. Uma imagem imponente, gloriosa, que irradia domínio. É uma imagem também autorreferenciada, né? O rei ordenou que se construísse uma imagem. De quem?
de si mesmo. Ele mesmo estava representado ali. E aí, depois desse primeiro momento de feitura, o que o rei requer, então, de todo o reino é adoração. Versículos 2 e 3. Chegou a hora de inaugurar a estátua, né? E aí, nessa inauguração, ele conclama, ele ordena que venham todos os prefeitos, governadores. Notem, irmãos, quem são? Prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados e oficiais. Ele chama todos os homens importantes, todos os homens que têm um ofício, todo mundo que ocupa um local de mando no reino, todo mundo tem que vir. E a ordem é muito simples, irmãos. Assim que a música começar, todo mundo deve se prostrar e adorar. Só que você já leu essa história tantas vezes, imagino eu, né? E você tem contato com esse tipo de coisa que talvez você não pare e pense no que está por trás do texto, que é, por que, irmãos? Por que alguém faz isso? Por que um rei constrói uma imagem que é de si mesma e ordena que todo mundo adore? Sabe, irmãos, talvez a gente precise pensar mais sobre isso, mas o que nós mais precisamos na vida? E quando eu digo isso, talvez a palavra melhor seja, o que a gente mais deseja na vida? O que seres humanos mais querem? E quase sempre, nessa conversa meio superficial de TikTok e Instagram, a gente fala que, basicamente, o que a gente quer é conforto, né? Tanto que quando vai chegando o final do ano, e a gente está meio que caminhando para isso, sempre volta, esse ano, sei lá, vai ser 400 milhões na mega da virada, né? E todo mundo, o que você ia fazer? E aí tem aquela ideia que assim, caramba, se eu tivesse uma fortuna, se eu ganhasse isso, minha vida estava resolvida. Quase sempre o que se impõe é esse tipo de raciocínio. Ou seja, se a gente for rico, a gente consegue comprar saúde, comida, lazer, luxo, prazer. Todas as nossas necessidades básicas atendidas, e não só as não básicas, né? As triviais também. Tudo que o dinheiro consegue comprar, a gente compra. Ótimo. Então, o que vai acontecer a partir disso é uma satisfação total. Certo? Nunca é, irmãos. E aqui eu nem estou falando da Escritura, eu estou falando do mundo como ele é. Se você tiver um pouquinho mais de cuidado, se você refinar um pouco mais o olhar, mesmo que superficialmente, você vai perceber que os seres humanos sempre querem mais do que isso. O que é absolutamente estranho, né? Talvez você aqui hoje esteja pensando de novo num boleto que você tem que pagar. Meu Deus, se eu tivesse só isso, estava tudo resolvido. Mas se você tivesse, de fato, talvez você descobrisse no seu próprio coração que não é só isso que você quer. Se isso tudo bastasse, note, a partir de uma determinada quantia, as pessoas não iam precisar de mais. Certo? Mas por que a gente vê quem tem muito lutando para ter ainda mais sempre, mesmo já tendo tudo? Tudo que o dinheiro pode comprar, a pessoa tem. Todos os prazeres, tudo que ela quer. E ela continua buscando mais. Por quê? Porque essas coisas elas não suprem desejos que estão mais profundamente arraigados em nós. Se fosse a coisa era muito simples, irmãos. O que eu estou querendo dizer para você? Talvez seja muito abstrato, mas pare e pense comigo. A gente está falando aqui de Nabucodonosor. E se você não sabe disso, ele é o rei do maior império do mundo à época. Ele é o homem mais poderoso do mundo. O que falta para ele? Ele tem tudo. Ele tem todas as comidas, ele tem todas as bebidas, todo o luxo, a pompa, a opulência. Ele tem todas as mulheres, toda a arte, toda a beleza, tudo, ele tem tudo. Mas falta alguma coisa ainda. O quê? E é uma imagem terrível de nós mesmos, né, irmãos? Nosso pecado ele é mais íntimo. A gente é mais faminto. E, portanto, a gente é insaciável. O que ele precisava também? De glória, irmãos. Você tem noção disso? Um homem que já tinha tudo, ele olhou e fala, eu preciso de mais coisa, eu preciso agora de reconhecimento. Eu preciso de louvação, de honra, de fama. Não bastava ter tudo dentro do palácio, é preciso ir para fora, para a esfera pública, e provar para todo mundo quem ele era, e mostrar o seu poder, e mostrar, de fato, que ele manda em tudo. Essa fome é tão grande, tão violenta, que o resultado dela é uma estátua gigantesca de si mesmo. Eu não sei se você está entendendo a angústia do que eu estou querendo te mostrar, mas isso aqui é loucura, irmãos. Ele já tinha tudo. O que ele precisa agora? Que todo mundo venha e diga que ele é o melhor, que ele é o maior, que ele é o poderoso. Todos os oficiais do reino reunidos, todo mundo com a mesma ordem expressa, se ajoelhem e adorem o rei. Por quê? Porque o valor dele deriva dessa louvação. Ele deseja ardentemente ver todo mundo se dobrando, o seu nome exaltado, celebrado.
Em resumo, o que a gente está tratando aqui é de glória. Ele quer a glória. E aí, essa insaciabilidade era de tal monta que requer unanimidade, irmãos. Esse texto é muito estranho se você parar para pensar com calma sobre ele. Por quê? Se 90% de todas as pessoas que estivessem lá se ajoelhassem, estava suficiente? Se 95 se ajoelhassem, vamos botar números, tem 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, 950 se ajoelham, tá bom? Se 98%, se 980, se 997 pessoas se ajoelharem, tá bom? Não, irmãos. Todo mundo tem que se dobrar. Todos. Esse desejo de glória não suporta uma única exceção. Se tiver uma só pessoa que não se dobre, tudo é esvaziado. E aí olha comigo no versículo 6. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Você pode pensar num buraco no chão, mas não é disso que se trata. Aqui a gente está muito mais próximo de um forno onde se produz tijolo ou cerâmica. Então era uma estrutura que tinha uma abertura superior, uma porta, e servia para a confecção desses materiais. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu, que sou o rei, né, o semideus, só tem 2 caminhos. Ou você se prostra a mim, ou eu te mato. Ou você me adora, ou você me dá glória, ou então você não existe. Porque, note, irmãos, eu não sei se você fica meio angustiado como eu, mas o que eu quero mostrar para você é a existência desse homem. Se só uma pessoa não se dobrar a ele, é preciso que essa pessoa seja eliminada. Porque essa pessoa, essa única pessoa que não se dobra, esvazia o desejo dele de ser adorado. Pois bem, assim foi. Note, para todo mundo do reino, essa questão aqui era menor. Isso aqui nem era um assunto. Por quê? Todo mundo que estava na Babilônia, todos os povos que foram conquistados e estavam lá, eles já adoravam inúmeros deuses. Para eles, ir até lá e se dobrar para essa estátua, era só uma terça-feira normal, comum. Os deuses dele não tinham ciúmes. Adorar um a mais, um a menos, não fazia diferença nenhuma. Só que tem 3 homens na história, né, irmãos? E para esses 3, a coisa é bem diferente. São 3 homens, 3 jovens, muito jovens. 3 que são representantes do povo de Israel. 3 que são filhos de Yahvé. Para esses 3, a coisa é radicalmente diferente. Porque eles entendem que o que está acontecendo ali é muito mais sério do que esse nível superficial, né, de simplesmente uma estátua, de canções e um ato meramente de Estado. Não. O relato é horrível, irmãos. Vamos ver comigo o versículo 8. No mesmo instante, alguns homens caldeus, aqui babilônios, certo? Caldeus são babilônios, se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de folhas e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Note, esse texto é construído para mostrar para a gente que o que eles disseram para o rei era literalmente a pior coisa que eles podiam ter dito. Porque eles não disseram assim, eles te desobedeceram. Eles não fizeram o que o Senhor mandou. Isso está dito também, mas eles dizem uma coisa antes, que é, esses homens fizeram pouco caso do Senhor. E, em síntese, o que eles estão dizendo é o centro do problema todo, né? Porque, note, não do ponto de vista ontológico, os israelitas, o texto diz isso para a gente de uma forma muito clara, eles sempre respeitavam o rei, sempre honravam o rei em tudo. Eles serviam com dedicação, serviam com afinco, mais inclusive do que os outros. Mas para o rei, de novo, isso era insuficiente. Esse homem está desesperado, ele quer mais, ele precisa de mais. E é por isso que a gente está nesse ponto tão terrível da história que foi o que a gente começou.
O rei ouviu, e o rei ouviu falando assim, rei, esses caras não ligam para o senhor. Esses caras não estão nem aí para o seu nome, eles fazem só o que eles querem. E aí o rei, então, os arrasta à sua presença e os interroga. Basicamente o que ele diz assim, é verdade isso? E curioso, talvez você tenha perdido isso na sua leitura normal do texto, certo? Mas se você voltar, o decreto do rei dizia, se alguém não se dobrar, imediatamente será lançado na fornalha. Só que Nabucodonosor chama os caras e os interroga. Percebe? Ele não vai direto para a sanção, não vai direto para a fornalha. Ele abre a possibilidade para a obediência de novo. Só que note, por quê? Por que ele chama novamente para que os homens tenham uma segunda chance? Irmãos, talvez você pense assim, é porque ele é aqui tem um rompante de misericórdia. Ele quer dar mais uma chance porque ele não quer perder os caras. Não, irmãos, não. Era muito mais fácil simplesmente matá-los. Só que o que ele está fazendo, ele vai obrigar os caras a fazer. Perceba, eu não sei se eu estou sendo claro. O que eu estou tentando mostrar para você é o seguinte, para o coração daquele homem, se eles morressem falando assim, a gente não liga para você mesmo, não. Não basta matá-los. Ele precisa constrangê-los com a maior força possível. Algo assim, vocês vão me adorar, por bem ou por mal. E a gente chega no ápice do texto, né? A pergunta dele é, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Aqui, irmãos, a gente está no centro do relato. Aqui a gente tem o coração do rei que é absolutamente descortinado. Porque perceba, o que o rei está dizendo é o seguinte, vocês foram dominados por mim. Vocês estão aqui na Babilônia porque eu invadi Jerusalém e trouxe todo mundo comigo. O Deus de vocês não livrou vocês lá. Vocês não estão aqui? Vocês não perderam? Vocês não foram derrotados? Até hoje eu não perdi para ninguém. Eu sou o principal homem do mundo. Quem é o Deus que consegue livrar vocês de mim? Eu mando no mundo todo. Esse é o drama, irmãos. Essa é a tensão do texto. 3 jovens imigrantes, 3 escravos, 3 exilados contra o maior império da terra. Eles estão diante do homem mais poderoso, com todo o seu arsenal bélico, todos os homens, toda a corte contra si, e, num certo sentido, simbolizado neles, toda a humanidade contra eles. Só os 3. O que eles fazem? E sabe, talvez não tenha ficado claro ainda para você, por que eu estou falando disso com tanta ênfase, mas esse drama que a gente está vendo aqui, meu irmão, minha irmã, ele está sendo reencenado na sua vida todos os dias, sem a menor exceção, todos os dias. Tudo que está acontecendo aqui se desdobra para você no nível espiritual, claro, interno, mas tão forte quanto. O que você faz? Quando você está diante do poder desse mundo, dos poderosos de verdade, como é que você reage? Quando chega nesse ponto de definição, porque note, irmãos, vamos ler o texto. Olha o versículo 16, como é que eles reagem? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Perceba a petulância, perceba a violência do que eles estão dizendo, a gente não precisa nem falar nada disso para você. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou levantar. Tem noção do que eles estão dizendo, irmãos? Essa aqui é a rebeldia que eu falei no começo. E o pior, essa é a maior rebeldia que eles podem testemunhar. Não existe nenhum ato de resistência, de oposição, que seja maior do que isso aqui. Porque, basicamente, o que eles estão dizendo é, olha, a gente sabe, você tem todo o poder para fazer com a gente tudo o que você quiser. A gente sabe disso, a gente está vendo. A gente não pode resistir. Para nós, não tem nenhuma possibilidade de vitória. O nosso Deus, a quem a gente serve, não prometeu nada para nós. Note isso, irmãos. Eles estão declarando com todas as letras. A gente não sabe se Deus vai livrar a gente. É possível que a fornalha seja realmente o nosso fim. Mas aí eles dizem, mas que o Senhor saiba, e toda a terra também, ainda que Deus não nos livre, a gente não vai prestar culto, nem aos seus deuses, nem à sua imagem, nem a mais ninguém, a não ser Yahvé. Sabe, irmãos, não existe ocupação de prédio público
Não tem pedrada na vidraça, molotov, qualquer passeata que chegue perto desse tipo de oposição. Isso aqui é ser oposição de verdade, irmão. Esse é o tipo de resistência por excelência. Por quê? Porque ataca esse império no próprio centro deles. O que eles estão dizendo? Você pode fazer qualquer coisa comigo, mas você nunca vai ter meu coração, porque o meu coração é cativo única e exclusivamente do meu Deus. Nossos corpos podem até ser seus, mas a nossa alma é do Deus eterno, do Criador de todas as coisas. E sabe, irmãos, de novo, eu quero tentar te fazer perceber isso. A gente não está lendo um filme. Isso daqui não é uma historinha. Isso aconteceu. Nossos irmãos estiveram lá. De fato aconteceu. Sabe por quê? Porque você já sabe o final da história. Então, nesse ponto aqui, você está pensando que nossa, a história chegou no ponto alto, né? A gente está aqui muito emocionado. Meus irmãos, na ação concreta, naquele dia em que isso se deu, não tinha música, não tinha fumaça, não tinha câmera lenta. Eles estavam desarmados, diante de um cara que tinha a sua vida nas mãos. Não tinha na cena nenhum anjo só. Não teve uma voz que veio do céu, não teve nada. Eles só estavam lá com a sua fé, que é a fé mais genuína que existe. Uma fé que não depende do livramento de Deus para se fazer. Sabe, irmãos, porque você vive num país que tem um monte de gente que está ensinando o tempo todo, você tem que dizer assim para Deus: Deus, eu determino, eu decreto que você faça isso, isso e isso. E você está num país também que tem gente que diz para você o seguinte: olha, se você ama a Deus, Deus sempre vai te salvar. Deus sempre vai te libertar, se você tiver fé suficiente. Porque é como se sua fé destravasse o poder de Deus. Você está entendendo o que esse texto está dizendo? Qual é a fé bíblica de verdade? Eu não sei se Deus vai me salvar. E sabe, algum irmão falou aqui hoje também, né? A gente entra aqui, talvez você esteja extremamente feliz. Talvez tudo esteja dando certo na sua vida. Mas talvez você esteja aqui moído. Talvez você quisesse estar em qualquer outro lugar, menos aqui, porque você não consegue nem acreditar direito que Deus está te ouvindo ainda. Porque está difícil demais. Porque é duro demais. Só que, meu irmão, fé de verdade é continuar quando você não ouve Deus. Quando você não está vendo Deus. Porque, irmãos, qual é o tipo de fé? Qual é o tipo de qualidade de fé num Deus que é assim: se Ele cuidar de mim, eu acredito. Se Ele me der tudo que eu quero, eu acredito. Se Ele estiver sempre me cercando de todas as benesses, eu acredito. Esse é o exato drama de Jó, né? É o que Satanás fala. Sabe por que ele acredita? Porque você dá tudo para ele. Tira. O que eu quero mostrar para você? Esse tipo de fé, irmãos, está no centro do que a reforma defendeu e tem que estar no centro da nossa experiência, de novo. Esse é o maior protesto que esses homens podiam ter feito, porque isso daqui é ser verdadeiramente protestante. Daí o nosso nome, né? Porque a gente disse: não, a gente não aceita. A nossa fé é exclusiva em Deus. Quer Ele nos dê as coisas, quer não. Quer Deus me cure, quer não. Quer Ele cuide do meu casamento, conserte a minha vida? Quer não. Eu vou continuar com Ele até o fim. Por quê? Porque eu amo e Ele me amou primeiro. E isso basta. Eu vou com Ele até o final. Só que você imagina e você intui qual é a resposta do rei. Tem coisa pior para esse homem do que ouvir isso? O que diz o texto? Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou com relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Incrível, não? Incrível. Eu estou tentando mostrar para você como essa história, de novo, mostra como são os deuses desse mundo. Como são os deuses que disputam o seu coração. Porque, na prática, qual é a diferença que esses 3 jovens faziam, irmãos? Nada. São 3 jovens que vieram de outro povo. Eles não representam nada. Eles são pequenos. Para a Babilônia, eles não têm poder nenhum, glória nenhuma. Todo o reino se prostrou, o que muda? Mas os poderes desse mundo são assim. Quando esses homens dizem: não, eu amo mais a Deus, é a fúria que aparece incontida. O que sobra? Eles precisam ser aniquilados, então. E precisam ser a partir de uma demonstração violenta de poder. E é curioso que aqui aparece na Bíblia claramente como a raiva impede a gente de pensar. E talvez você nunca tenha percebido isso, certo? O que o rei vai fazer? Ele está completamente furioso. Essa resposta tirou ele do sério. Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. A pergunta é: isso prejudica ou melhora a situação deles?
Porque perceba, irmãos, você vai ver isso em breve aqui, né? Se você lembra da história, os soldados que lançam esses homens na fornalha, ela estava tão quente, e o texto diz que são os soldados mais fortes do reino. Eles morreram antes de lançar os caras na fornalha. Por quê? Porque estava quente demais. Então, se Nabucodonosor quisesse fazê-los sofrer, ele tinha diminuído a fornalha, porque eles iam sofrer mais, a tortura ia ser maior. Mas ele está com tanta raiva, é tão violento, que ele aquece e joga. É quase uma misericórdia, né? E assim, esses jovens são lançados. E aí a gente chega na inversão do texto. A gente, ao invés da vitória do rei, a gente assiste esse homem totalmente dominado pelo terror. Versículos 24 e 25. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram esses os homens que não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. 3 entraram na fornalha, irmãos, mas agora tem 4 andando lá. E o 4º homem que aparece é um como o filho dos deuses. Meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, estava andando na fornalha com aqueles homens, irmãos. Aqueles homens que resolveram desafiar os poderes desse mundo para se manterem fiéis a Deus, estavam agora na companhia do próprio Deus vivo com eles, irmãos. E o texto diz para nós que, em vendo, todos eles estavam livres, estavam libertos, andando, caminhando, né? Perceba, eles foram amarrados, absolutamente amarrados, antes de serem arremessados. Mas a única coisa que as chamas conseguiram consumir foram as cordas. E esses homens estavam caminhando livremente, porque o Senhor estava com eles. E sabe o que é mais louco nessa história? Perceba, Deus poderia ter livrá-los de entrar na fornalha? Poderia. Deus livrou? Não livrou, mas Deus estava com eles lá dentro. Esse é o Deus que diz: não tenha medo, porque eu remi. Eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, as chamas não vão te atingir. Você vai passar. Eu vou passar também. Mas Deus falou: eu vou estar junto com vocês. A fúria do mundo todo não pôde atingir esses filhos do Deus que é vivo. E sabe, irmãos, é nessa altura que muitos pregadores dizem que o mesmo Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego também vai te salvar. Que as chamas não vão te consumir nunca, porque Deus está sempre com você. Deus está sempre com você, isso é a verdade? É. Isso quer dizer que você vai ser livre de todas as lutas? Não. E aí a gente, caminhando para o fim agora, eu quero te mostrar, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que o ponto do texto não é esse. Absolutamente não é esse. A gente tem um conjunto de testemunhos que mostram que Deus não livra sempre a gente. Porque João Batista perdeu a cabeça. Pedro foi crucificado. Estevão foi apedrejado. E se você abrir a sua Bíblia hoje ainda, antes de dormir, e ler o capítulo 11 do livro de Hebreus inteiro, você vai ver quantos dos nossos irmãos passaram por coisas terríveis e mortes horrorosas. Deus nem sempre livra, nem sempre há libertação. Então por que a gente está lendo esse texto hoje? O que esse texto tem para dizer hoje? E sabe, irmãos, a gente está aqui para lembrar que a glória deve ser dada sempre e somente ao nosso Deus. Não existe nada, absolutamente nada, no mundo inteiro que pode receber nenhuma fração que seja da glória de Deus. Por quê? Porque eu e você, nós existimos única e exclusivamente para glorificar a esse Deus. Também única e exclusivamente. Só você foi criado para dar glória a Deus. E só a Deus, e mais nada. Só que sabe qual é o nosso problema da Igreja Reformada e da Igreja Presbiteriana? Quando a gente chega aqui na Reforma, a gente olha para o passado. E o que isso significou no passado? Por que a gente está falando sobre somente a glória a Deus? Porque no passado, a igreja dava glória a outras entidades que não só Deus. Sim? O povo estava adorando o Papa. O povo adorava os santos. Depois, a gente tem Nossa Senhora, que começou a receber a adoração. Quando a reforma surgiu,
essa era a preocupação. E era uma preocupação certa, claro que é certa. Isso precisava ser discutido e precisava mudar. A adoração a qualquer outra entidade, que não o Deus eterno, era e continua sendo um pecado gravíssimo, irmãos. É a idolatria, é o pior pecado que existe. E claro que deve ser abandonado e o culto deve ser restabelecido. Só que, irmãos, notem, por favor, me ouçam. Eu juro que eu estou acabando, mas essa parte é fundamental para você. Isso é muito pouco, irmãos. Se a gente olhar para essa doutrina e ficar discutindo essas coisas, isso é muito pouco. Tem muito mais nessa doutrina que é tão preciosa para nós do que somente essa discussão. Por quê? Porque essa é uma preocupação marcante no século XVI. Mas eu tenho quase certeza que ela não é na sua vida. Quase. Pode ter alguém aqui hoje, ou um grupo de pessoas, que estava na Igreja Católica Romana e fazia dessa adoração aos santos, ao Papa, enfim, o centro da sua vida? Pode ser que tenha. Mas a maioria de nós nunca orou para Maria. Talvez você na sua casa não tenha tido um só santo. E talvez hoje você nem goste do Papa. Nunca tenha gostado desse Papa. E aí você olha para a sua vida e pensa, eu não sou idólatra. A minha vida dá glória somente a Deus mesmo. Por quê? Porque eu não adoro nada a não ser Deus. Será? Essa é a questão hoje, irmãos. Não cabe a gente ficar discutindo o que aconteceu no passado. Cabe a sua vida hoje, o seu coração hoje. E eu quero que você entenda de uma vez por todas. Toda essa operação, toda essa história mais longa que a gente viu, ela continua se operando do mesmo jeito hoje e vai ser para sempre. Os deuses desse mundo, eles continuam inalterados. Exatamente igual a Nabucodonosor. Às vezes, um ganha uma certa proeminência numa sociedade e num tempo. Às vezes, outra. Mas o que eu quero dizer é, hoje à noite, meu querido, isso faz a diferença da sua vida inteira, entre a sua eternidade inteira. Eu quero dizer para você, o seu coração está sendo disputado o tempo todo. Existe um sem fim de senhores desse mundo que querem ganhar você. Ainda hoje, quando você sair daqui, isso vai continuar acontecendo. Vão dizer para você, se ajoelhe e adore. Porque se você não se ajoelhar e não adorar, você vai morrer. E aí você vai estar nesse mesmo drama que tiveram os nossos irmãos no passado. O que você faz? Percebe? Eu quero dizer claramente para você, meu irmão, minha irmã, talvez você hoje julgue que você é muito reformado, muito presbiteriano. Por quê? Porque você não é católico, certo? Mas você, de fato, a sua vida realmente dá glória somente a Deus? O seu coração, de fato, é só do Senhor? Você, de fato, encarna esse espírito que esses homens encarnaram? Quer dizer, não interessa o que aconteça comigo, eu não vou me dobrar a nenhum outro Deus, a não ser o meu? Essa é a sua vida? Sabe, irmãos, porque esses deuses se apresentam de formas muito variadas. Talvez aqui entre a gente, você esteja com Deus da aceitação dominando sua vida. O que eu quero dizer? Você só se reconhece como um ser humano pleno, satisfeito, quando você é aceito. E aí a sua vida passa a ser um exercício ininterrupto de você nunca ofender ninguém, nunca se indispor com ninguém. Sempre você aceita qualquer coisa, mesmo que vá contrário à sua fé, mesmo que vá contrário à ética que Deus te chamou. Por quê? Porque você não quer se indispor, porque você quer que todo mundo te aceite, você quer que todo mundo goste de você. Você vive a sua vida permitindo que a injustiça se perpetue. E você nunca protesta, você nunca fala, não, isso está errado. Por quê? Porque você não quer brigar com ninguém. E com isso, você crê que se você não agradar todo mundo o tempo todo, você vai morrer. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? O que eu quero falar é, você talvez esteja hoje no seu coração pensando, todo mundo tem que gostar de mim, porque eu não consigo sobreviver se as pessoas não gostarem de mim. E aí a sua vida está cativa à expectativa dos outros sobre você. E você acha que isso não é um Deus, você acha que isso não é idolatria. Por quê? Porque não está uma imagem no seu quarto. Só que quem domina a sua vida é essa expectativa de ser amado. Para outros, o Deus dos títulos, das honrarias, também se impõe. É uma vida toda orquestrada para conseguir títulos. Por quê? Porque você precisa caminhar no mundo, as pessoas chamando você de doutor, de mestre, de excelentíssimo, de presbítero, de reverendo. Você só consegue se reconhecer como um ser humano pleno, satisfeito, quando você é honrado. E aí a sua vida vai passar a ser um exercício ininterrupto de conseguir mais pompa, mais distinção. E com isso,
você crê que se você não for honrado pelos outros, você também vai morrer. A vida não vale a pena. Para outros, irmãos, entre nós hoje, o Deus é o Deus da beleza, do elogio. Irmãos, abra seus olhos, olhe o mundo. Olhe o mundo, me diga se a beleza física, se a imagem não é um Deus que não só existe, como está dominando o mundo inteiro, globalizado pelo menos. Me diga se não é um Deus real. Você pode não ter uma imagem no seu quarto, certo? Só que talvez a sua vida seja uma corrida desenfreada o tempo todo para estar sempre bonito, para estar sempre belo, para estar sempre chamando atenção. Por quê? E aqui, irmãos, quando a gente fala isso, né, talvez na sua mente venha assim, aquelas mulheres que usam uma roupa muito provocante para chamar atenção sobre si a partir da sensualidade. Nem sempre, irmãos. Você pode ser a mulher mais recatada do mundo, você pode ser o homem mais recatado do mundo também, mas você vive para ser reconhecido como alguém bonito, para ser admirado pela beleza. E aí, a vida passa a ser um exercício ininterrupto também de maquiagem, procedimento, dieta e de ter que estar na posição certa para tirar foto, porque ninguém pode postar sua foto se você não estiver no seu ângulo bom. E você acredita que a sua vida não faz sentido se você não for apreciado pelos outros o tempo todo. E você acha que vai morrer. Nota, irmãos, qual é a explicação para uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, com 70 anos está fazendo plástica, irmãos? Me desculpe, irmãos, eu não estou querendo criticar quem tem 70 anos, certo? Que bom que tem gente aqui no nosso meio com 70 anos. Eu não quero fazer menos de você por causa disso. O que eu quero dizer é, a gente não precisa ser bonito, irmãos. Você não precisa ser bonito. Você não precisa ser lindo. E se você chegou numa idade em que seus cabelos mudaram, cara, abraça os seus cabelos do jeito que eles são, porque você ama e louva a Deus do jeito que você é. Só que a gente fica vendo, caramba, eu vi esses dias uma menina morreu porque ela fez 14 procedimentos ao mesmo tempo. E você quer dizer que isso não é um Deus? As pessoas estão, mais uma vez, colocando a sua vida toda nessa expectativa. Por quê? Porque se ela não for bonita, ela não é ninguém. Irmãos, é exatamente Nabucodonosor dizendo a mesma coisa. Se dobre, me adore. Porque se você me adorar, você vai ser feliz. Se você for a pessoa mais linda, você vai ser feliz. É mentira. Você não vai. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer é que você pode não adorar o Papa. Pode. Mas você pode estar dando glória a vários outros deuses. E aqui eu coloquei alguns pequenos exemplos. Tem muitos outros. Esses deuses têm a mesma fúria do rei, a mesma violência do rei. Todos esses deuses requerem a sua atenção, requerem o seu coração, toda a sua admiração. Porque se você não der, eles vão te matar. E é o que dizem, né? Se você não for rico, você vai morrer. Se você não for influente, você vai morrer. Se você não for jovem, você vai morrer. Se você não for antenado, você vai morrer. E todos esses deuses dizendo sempre a mesma coisa. Se dobre, me adorem, porque do contrário você não vai viver. Os mesmos de sempre. Riqueza, fama, luxúria, prazer, reconhecimento, poder. Sempre, irmãos, a mesma fúria, a mesma violência, a mesma exclusividade. Sabe por que eu falo desse jeito para você? Porque eu sei que hoje o que a gente está falando é uma questão de vida ou morte. E eu sei que Satanás, nesse momento, está fazendo você dizer, não, não é comigo. Não, eu não tenho problema. Não, não é que eu adoro, eu só me cuido. Não é que eu adoro, não é que eu quero a aprovação de todo mundo. Eu só não quero ser uma pessoa chata, né? Meu irmão, minha irmã, você não foi criada para adorar os deuses desse mundo. Eles vão te destruir. O que nos cabe, irmãos? Essa noite é para a gente ser relembrado da nossa confissão de fé mesmo. Do que nos trouxe até aqui como igreja, da nossa teologia. Os artigos mais básicos, mais fundamentais e mais importantes para nós. A primeira pergunta da confissão de fé: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aqueles irmãos no passado, naquele contexto deles, entenderam que se a sua vida não estiver orientada para o Deus eterno, qualquer outra coisa que você coloque no lugar, você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde. Doendo mais ou doendo menos, mas você vai morrer. Por quê? Todos os outros deuses existem para se alimentar dos seus adoradores como um vírus, irmãos. Como é que um vírus age? Ele se instala, se hospeda, suga completamente seu hospedeiro
o leva à morte e segue em frente. O que temos ao nosso redor hoje, irmãos, sempre, todos os dias. Eu não sei se você anda de transporte público, mas eu ando. E isso faz com que a nossa vida seja menos individual, que eu quero dizer, né? Você está no seu carro, você está naquele micro-universo fechado, você nem pensa muito. Mas quando você está no transporte público, você está vendo as pessoas do seu lado. A gente está rodeado por gente, irmãos, que está desesperada. Por quê? Está pagando tributo a deuses horríveis que nunca vão entregar aquilo que eles prometem. E sabe, eu tenho a sensação, porque o dinheiro sempre é um Deus muito poderoso, e até hoje é, sempre que eu falo sobre isso, me dá a impressão que a gente fala assim, sabe, a gente entende que dinheiro não é tudo não, mas é quase. Inclusive tem aquela piada, né? Se dinheiro não traz felicidade, me dá logo o seu todo e vai ser feliz. As pessoas falam isso. Mas sabe, irmãos, pare e pense de verdade por que tem gente com todo o dinheiro do mundo que tira a própria vida. Caramba, isso não é brincadeira. Dinheiro não vai te fazer feliz. Aquela sua super paixão não correspondida, você precisa daquela pessoa que já esteve na sua vida, ou que talvez você queira que esteja, não vai satisfazer a fome que você está sentindo. Nem o reconhecimento, nem se você virar o dono da empresa que você trabalha, nem nada. A única coisa que pode preencher a fome insaciável do seu coração é Jesus Cristo. Ele, somente Ele. Isso é a reforma, irmãos. É disso que nós somos filhos. Eu, de novo, né, andando no transporte público, eu fico vendo as pessoas servindo a deuses tiranos que estão destruindo, levando-as para a miséria total. Mas hoje, eu quero te relembrar que existe um Deus que é real, que é eterno e que é imortal. E a loucura desse evangelho, por isso que Paulo diz, né, nós somos salvos pela loucura da pregação, é que a nossa história é completamente invertida. Se você não percebeu ainda, as pessoas que dizem para você que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, que quer matar todo mundo, está mentindo. Volte e leia esse texto. Deus dizendo, eu te amei com amor eterno. Eu quero você para mim. Esse rei, ao contrário do rei Nabucodonosor, tirano, ele não ergueu uma estátua em homenagem a si mesmo. O que ele ergueu, irmãos? Uma cruz. Ele ergueu uma cruz. E ele decidiu esvaziar tudo o que ele tinha, tudo que ele era, para morrer a morte que devia ser sua. Literalmente, Jesus Cristo sofreu o que você merecia sofrer, para que você viva uma vida que ele merecia viver. Esse é seu Deus, irmãos. Ele é o único Deus que não nos mata. Pelo contrário, ele morre para que a gente viva. E essa vida que a gente vive nele é uma vida plena, né? Uma vida maravilhosa, cheia de significado e também de glória. Por isso que a gente enfatiza, por isso que a gente chega no final da nossa série e a gente diz, de novo, como todos os nossos irmãos no passado disseram, a glória deve ser dada só a Deus. Por quê? Porque só o Deus eterno é merecedor, meus irmãos. Só Ele tem o direito, por natureza, de receber honra, majestade, louvor e glória. Nós somos os que dizem sempre, nós somos aqueles que estão sempre falando, a gente não sabe se o nosso Deus vai nos salvar, mas ainda que Ele não nos salve, a gente não vai adorar mais ninguém. Nós não adoramos políticos, nós não adoramos o nosso país, nós não adoramos o dinheiro, nem projetos, nós não adoramos pastores, nós não adoramos concílios, nós não adoramos presidentes de quaisquer instituições, nós não adoramos quem quer que seja. Quem a gente adora, irmãos? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Rei eterno, que é imortal, que é invisível, mas real. Irmãos, a Ele seja a glória, o louvor, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém. Que Deus abençoe sua vida.